vamos lá. Primeiramente, bom dia aí para todo mundo. Obrigado pela disponibilidade, pela participação de todo mundo que pode reservar um tempinho aí para poder estar aqui com a gente. Fazendo uma abertura inicial rápida aqui, né? Eu sou o Regis, eu hoje sou responsável pela área comercial da Célia, sou um dos sócios aqui da operação. Tá aqui comigo hoje o Danilo, que é o Head de Marketing aqui da Célia, então todos os clientes que rodam aqui com a gente, ele é o cara que desenha toda a estratégia, executa isso no dia a dia, sempre tentando entregar o máximo de resultado possível para os clientes. E o Edu Oliveira, que além de um amigo, é um grande parceiro da Célia, responsável pela GoDeep, né, fundador e líder aí, CEO da empresa. Hoje, talvez uma das principais plataformas aí de e-commerce que atendem tanto o segmento B2C quanto B2B. Né? Para quem não conhece, né, falando aqui rapidamente, antes da gente entrar no ponto principal da empresa, a Célia Intelligent Commerce é uma solução de full commerce, então nosso principal papel aqui é conectar a indústria com o consumidor final. Apesar da gente ter operações de varejo, também o grande foco aqui é a indústria, em função dos desafios que esse segmento sofre para poder acessar ali o consumidor final. E para que a gente execute isso, a gente tem 3 pilares básicos, né? Então a gente tem toda uma estrutura sistêmica que envolve plataforma, RP, WMS, tudo que é preciso em termos de sistema para rodar uma operação digital. A gente tem infraestrutura logística, então CDs espalhados aí pelo Brasil para poder processar os pedidos e entregar isso o mais rápido possível para os consumidores das nossas marcas, dos nossos clientes, né? E, por último, pessoas que atuam em diferentes verticais de negócio, que depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, né? Aqui tem um pouquinho dos números do negócio, a ideia não é passar sobre a Célia, mas muito mais para deixar um pouco da visão para vocês da magnitude aí do negócio hoje em dia. O business está desde 2012 no mercado, talvez hoje a principal solução de full commerce do país, tá? Então, de novo, de forma bastante rápida, o que a gente faz? A gente implementa operações digitais, seja B2C, seja B2B, e a gente opera esses clientes. Então, quem pilota a plataforma, quem pilota a venda através de marketplace, quem faz marketing digital para adquirir o cliente, gerar conversão, quem faz a logística, quem faz o atendimento do consumidor ali, que pode estar com uma dúvida de produto, pedido, quem faz toda a parte contábil, fiscal, financeira, conciliação, e por último, né, disponibiliza para os nossos clientes dados para que a gente possa tomar boas decisões no final do dia. Isso é o que a gente chama de full commerce, isso é o que a Célia entrega para os nossos clientes, podendo o cliente contratar um todo ou a solução de forma modular, tá? Depois, à medida que a gente for conversando, a gente pode, se necessário, debater um pouco mais sobre isso. De novo, não é o foco da nossa conversa, então, de forma bem resumida, é isso. Edu, por favor, se você puder apresentar a GoDeep. Beleza? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Acho que tem vários amigos e conhecidos e pessoas que eu não vi há bastante tempo aqui. Primeiro, obrigado, Regis, Val, Danilo, Letícia, pelo convite. É muito legal estar num bate-papo que, embora seja um tema que tem bem pouco sex appeal, né? Nós vamos falar de preço, mas eu acho que é um tema importante, porque a turma, poucas vezes na purpurina geração de tráfego, a gente vai ter bastante assunto aqui. Rapidamente, como o Regis falou, o objetivo não é ficar falando da GoDeep ou mesmo das nossas operações, e sim tentar ajudar o mercado com um pouquinho do que a gente vem fazendo. A GoDeep, antigamente, talvez alguns não conheçam, a gente mudou de nome tem 2 anos, chamava Perfil Commerce antes, então a gente está aí há quase 20 anos no mercado. A gente tem uma operação hoje com as principais indústrias e distribuidores do Brasil, nós somos referência no que diz respeito ao mercado nacional e talvez da América Latina em operações de e-commerce B2B, embora tenhamos e-commerce de varejo, operações de marketplace, inclusive clientes com a Célia nesse modelo de operação, né? Aqui tem alguns big numbers, né? Hoje a gente toma conta de aproximadamente 300 operações. O ano passado a gente transacionou perto de 10 bi e esse ano temos como meta 12 bi de transação nas nossas plataformas, né? E o nosso negócio é cuidar das operações de indústria, distribuidor, atacadista e importador predominantemente. Quando a gente fala de operação B2B, esse é o nosso foco. E como o Regis bem comentou, levar a indústria digital não só nas operações B2B, mas também nesse contexto de operações de marketplace, do B2C, na venda para o consumidor final, e acho que essa discussão de hoje sobre o preço vai ser bem relevante. Pode passar aí, por favor. E aqui, no próximo slide, tem um pouquinho de como a gente arquiteta e desenha o nosso ecossistema, né? Então, a GoDeep se coloca no centro da operação como uma plataforma de vendas, então como um ecossistema de tecnologia para viabilizar as operações, sejam nas soluções de B2B, e aí todo o portfólio,
plataforma de e-commerce, aplicativo para vendedor, força de vendas, portal de serviço, bot automatizado com inteligência artificial para processamento de pedidos por WhatsApp. Então, nosso negócio é ser sistema operacional da área comercial, independente da vertical que ela estiver atuando. E também temos as soluções de B2C, Hub de Marketplace. Então, acho que ao longo da conversa vai ficando mais claro o nosso trabalho. E acho que, bora lá. O pessoal já entendeu um pouquinho da série da GoDeep, vamos falar do que interessa. Boa. E aí, um pouco do que provocou a gente a fazer esse webinar é que sempre que, bom, eu estou à frente do comercial, então sempre que a gente encontra uma oportunidade ou um cliente nos procura, tem sempre aquela discussão de o canal digital, ele além dele ser relevante, ele de fato entrega resultado, né? E sempre vem essa discussão. Eu monto o canal porque eu preciso me posicionar e eu consigo de fato montar um canal para poder ter lucro e não simplesmente crescer receita. E aí uma das coisas que a gente observa, Danilo, se você puder pular um pouquinho para o próximo slide, o que a gente observa é que 20 anos depois, talvez um pouquinho mais, né, desde que o e-commerce começou no Brasil, o preço ele continua sendo o principal ponto de tomada de decisão do consumidor. A gente enxerga aí hoje Mercado Livre, Amazon, entre outras plataformas ou grandes marketplaces que focam muito na experiência do cliente, né? Então preza muito por nível de serviço, etc. Isso é importante, né? Então você vê que a confiabilidade é o segundo ponto de maior relevância para uma tomada de decisão. Mas no final do dia, o processo de compra começa pelo preço, né? Então a partir do momento que você tem um produto, que você tem um desejo, começa a varrer a internet para tentar encontrar a oportunidade, e o preço ele é o ponto-chave para que você, primeiro, apareça e, segundo, de fato, possa ser o ganhador dessa concorrência que vai, ocorrer naturalmente. Então, em função disso, é que a gente quis montar esse webinar muito focado em preço. A gente não vai aqui ensinar ninguém a precificar. Essa não é a ideia. A gente não trouxe aqui indicadores, fórmulas ou coisas do tipo. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui é um conteúdo que eu considero bastante rico, que envolve DRE, custo, despesa, que, de novo, né, como o Edu falou, não são assuntos legais, né, não são assuntos que a gente tem prazer em falar, mas são coisas que qualquer um que vive, que tem um negócio, precisa entender de cabo a rabo para poder tomar uma boa decisão no final do dia. Então, se você não entende sua matriz de custos, se você não entende o que é custo fixo, variável, despesa, CMV, etc., dificilmente você consegue precificar corretamente seu produto, né, para que, de fato, no final do dia, isso entregue resultado. E o que a gente observa é que muitas vezes isso está quebrado em silos, né? Então você tem o cara do comercial que tem que comprar bem e precifica, aí você tem o cara do marketing que tem que fazer vender uma coisa que muitas vezes talvez ele não concorde em relação ao posicionamento. Você tem um cara do financeiro pressionando você para entregar resultado. E no final do dia, se você não tem uma pessoa que está liderando essa estratégia de venda focada em precificação, que entenda todo esse universo para poder executar a rotina, você não vai conseguir fazer com que esses silos se conversem e que você entregue um bom resultado lá no final do dia, né? E aí a pergunta que eu faço quando eu recebo um cliente que está procurando, né, terceirizar sua operação com a gente é essa. Você tem ideia de quanto você ganha para cada pedido que você vende? E assim, ninguém sabe responder isso, né? E não sabe porque justamente a pessoa que está buscando essa solução, ela não participa de todas as decisões, deveria participar para que a gente possa ter uma boa precificação e de fato entender se de fato aquilo que a gente está executando ali no final do dia está entregando valor para os acionistas, né? Então, o que se observa é muitas empresas vendem mais e ganham menos. Então, essa é outra provocação grande, né? Se eu dobrar seu faturamento amanhã, você dobra seu resultado ou você vai dobrar seu prejuízo, né? E muitas vezes o problema está de fato na precificação, não na venda. É o que o Edu falou, né? Existe aí uma purpurina. Desculpa, tá, Danilo? Eu sei que você é o cara do marketing, mas existe uma coisa que fica floreando, que é, né, fazer um banner bonito, investir em mídia, achar canal, tráfego, achar o público correto, o ICP, enfim. Mas no final do dia, se a sua estratégia de precificação não estiver muito bem construída, você vai perceber que isso vai destruir valor na linha do tempo, né? Então, é o que a gente brinca aqui. Crescer receita é fácil. Injeta dinheiro em mídia ali, você vai crescer. Difícil é conseguir escalar isso entregando resultado no final do dia, né? Pode seguir, Daniel. Exato. E aí, Regis, ponto importante, né, que você disse sobre o marketing florear, existe todos esses pontos. E a grande questão é quando a gente começa a conectar tudo, né, como que a gente
entende e faz a relativização correta entre o quanto que eu estou investindo, se está indo bem, se não está, quais as variáveis que a gente precisa olhar, e é um pouco disso que a gente vai falar nesse webinar hoje, para entender cada linha no detalhe do que pode ou não estar atrapalhando. E aí, a gente vem aqui com uma primeira questão, não é? Então, a gente fala, qual linha do DRE mais destrói a margem sem que o empresário perceba, né? E aí, um dado de mercado, a gente tem a taxa de conversão média no comércio brasileiro de 1 a 3%, que vai depender muito do nicho que a gente tem aqui. E aí, Regis, acho que de toda a experiência e expertise que você vem criando nesses anos, acho que você é a pessoa mais sensata aqui para estar respondendo esse ponto para a gente. Legal. Eu vi que o pessoal reclamou um pouquinho de áudio. Ainda tá ruim, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? O Regis, ele Edu? oscila, velho. Ele fica liso e de uma hora começa a falhar e volta, tá? Só pra te pontuar, não é constante. Agora tá bom. Toca a ficha. Talvez seja a minha 5G. Se estiver falhando, por favor, me interrompam aí. A gente dá um tempinho aqui para normalizar, tá bom? Legal. Então vamos lá, Danilo. Quando a gente fala de uma operação de full commerce, eu preciso enxergar a operação 360 dos nossos clientes. Então, uma das coisas que a gente faz antes de fechar qualquer negócio e botar cliente para dentro é desenhar, estimar um PNL, um DRE, para esse cliente que está nos contratando ter consciência do que de fato é possível entregar para ele. E ali dentro eu dependo de uma série de premissas e variáveis que acaba vindo do cliente para que a gente consiga desenhar um modelo assertivo, né, o mais assertivo possível. E a primeira coisa que a gente percebe é que muitas das empresas não têm o dado para disponibilizar. Então esse é o primeiro ponto importante que eu gosto de citar. Então vocês vão ver que toda a conversa daqui para frente vai estar muito focada em cima de linhas de DRE, que é justamente isso que a gente precisa para acertar a precificação e entregar resultado no final do dia. Então, essa primeira pergunta aí, né? Qual linha do DRE mais destrói margem sem o empresário perceber? Cara, não tem uma linha específica, né? Eu acho que a primeira, que parte muito de um planejamento prévio, é impostos. Isso é uma coisa que qualquer empresário, qualquer um no Brasil sente. E é uma linha que, se você não planejar muito bem, ela pode agredir significativamente seu DRE. Então, nós estamos falando aqui em operações que muitas vezes pagam 25%, 27% de imposto no final do dia. Então, percentualmente falando, depois do custo do produto, né, essa seria a linha que é a que mais agride. Mas se você faz um planejamento prévio, entendendo onde posicionar o estoque, para quem você vai vender, de onde você compra, para onde você vende, você consegue estruturar isso antecipadamente para que ela não seja uma linha que agrida seu DRE no momento que a sua operação está rodando. Isto posto, as próximas linhas, né, que afetam bastante é mídia. Então, de novo, precisamos vender, crescer. Você normalmente aloca a verba dentro dos canais. Tem sempre, obviamente, alguém olhando e acompanhando, mas é uma linha que, se você não tomar cuidado, ela pode ser um grande ofensor. Hoje, quando a gente fala de mídia, a gente está falando em operações que flutuam de 8% a 20% de investimento para conseguir fazer uma operação rodar. Então, você vê que percentualmente ela também é uma linha bastante sensível. Outra linha que machuca, se não muito bem acompanhada, é frete. Então, e aí quando eu falo de frete, é muito também por uma falha estratégica de não saber onde posicionar seu estoque, cliente de para onde você vai vender, para que você tenha uma última milha ali rápida, a um custo competitivo e que, de certa forma, você consiga embutir isso no preço ou repassar esse custo para o consumidor. Então, se isso não for bem planejado, a linha de frete é uma linha que pode agredir bastante. Tem operações que rodam aí com fretes na casa de 8, 10, 12%. Né? Então, se você não conseguir ter um equilíbrio nisso, também pode ser um problema. E por último, e essa é que normalmente a última linha que toda empresa vai revisar, e eu falo porque isso acontece de fato dentro da Célia, é a reversa. A reversa, você olha lá, beleza, está devolvendo 3, 4%, está dentro. O problema não é os 3, 4% de receita que você devolve para o consumidor. O problema é o que você pagou, frete de ida, frete de volta, chance do produto variar, você gastou para processar o pedido e mandar, você vai gastar para triar e armazenar. Então, a reversa ela traz uma série de custos ocultos que a gente também observa dentro de algumas operações da empresa, que ela pode representar 10, 12, 13%. Então, ela também é uma linha que, se não for muito bem controlada, ela pode agredir sensivelmente aí o resultado do negócio. Seguindo para a pergunta que está na sequência ali, Dani, então, o que mais surpreende ao abrir o DRE do e-commerce, eu diria para você que é a dificuldade que normalmente as pessoas têm na tomada de decisão.
Então, o primeiro desafio é conseguir montar. Quando monta, a gente vai olhar e fala, beleza, quais são as decisões que a gente precisa tomar em cima do que a gente está enxergando? Então, se você pegar essas 4 variáveis que eu mencionei, imposto, mídia, frete e reversa, se você trabalha nessas 4 linhas, você está trabalhando em 80% do desafio que você tem para botar a sua operação de forma estruturada e rentável. E o que eu sinto é que as pessoas não entendem como essas coisas se comunicam, porque não é olhar o frete isoladamente. Isso passa por uma estratégia de marketing para decidir o que fazer com o frete, o imposto, como eu falei, por uma decisão estratégica de construção do negócio ou de buscar um fulfillment, como uma operação onde você encontre um benefício fiscal para poder operar de forma mais otimizada e mais barata, como pilotar melhor reversa para evitar que essa reversa aconteça, ou como você trata ela. Então, tem uma série de variáveis que podem agredir, e, de novo, o que me surpreende muitas vezes é a dificuldade na tomada de decisão em relação ao dado que você está vendo ali na DRE. Por esses pontos, aí tem bastante linha para estar olhando no DRE e a gente ter cada vez mais atenção, porque às vezes 0,5%, 1% é uma injeção direta na margem final, né? O varejo roda, o É, varejo no Brasil hoje roda com 1, 2, 3% de resultado. Então, é como você é, falou, qualquer 0,5%, 1%, ele é ultra sensível no resultado da companhia. exato. Se for entrar em linha branca, é pior ainda, né? Tudo bem, é uma outra discussão. E aí, essa questão agora para o Edu, né, que eu acho que é bem importante, porque quando a gente fala de taxas, né, que as empresas hoje gastam até 1.500 horas para pagar impostos no Brasil, né? Então, Edu, para você, o modelo tributário, até porque você tem muita questão de B2B, né? E quando a gente fala de tributo, você tem um prato cheio para estar falando sobre esse ponto. Você acha que ele pode inviabilizar um canal inteiro? Na verdade, cara, eu não sei se ele inviabiliza o canal. Eu não sei se inviabiliza. Vou melhorar minha frase. Eu não sei se inviabilizar o canal é o pior problema. Talvez o pior problema seja o canal ser inviável e o cliente convocar grana nesse modelo. Eu acho que quando a gente fala para uma estrutura de custos, de entender as linhas do DRE, como o Regis vinha falando, a gente está conversando aqui, talvez ele ser viável ou não é uma pergunta que antecede, mas como a gente vive essas experiências de e-commerce, todos, assim, a maioria de nós que está aqui está mais de 20 anos nesse negócio de e-commerce, e tem gente que não tem a clareza da viabilidade, acelera e bota grana para gerar mais tráfego ou mais venda, e depois avalia que é inviável de uma forma tardia, né? Então, quando a gente fala de indústria, Danilo, eu vou focar em indústria e distribuidor, e acho que tem um gancho aqui no que o Regis comentou. Cara, se a gente pegar o modelo B2B, para cada estado da federação, regime tributário do cliente, NCM e uma série de variáveis, eu tenho impacto no preço. Muitas empresas que estão aqui, ou que tentam essa entrada no digital, elas não têm essa clareza, eu acho que isso não é viável, até porque a gente foi educado, construiu um modelo de digitalização baseado em varejo, onde eu entro lá no Mercado Livre ou na Amazon, a televisão para mim, que estou aqui no Rio Grande do Sul, para o Danilo que está em São Paulo, ou para alguém que esteja em Sergipe, é o mesmo preço, né? Porque a gente está falando de uma relação de consumo, e quando a gente vai para alguns modelos B2B, cara, o preço que vai estar para Sergipe, para um cara que é contribuinte, é diferente para o cara que está em São Paulo, tem uma questão de substituição tributária, tem de FAO, e por vezes, na ansiedade de tornar esse desenho flat, assume-se alguns riscos de hora eu ganho, hora eu perco. É tipo roleta russa, assim. E infelizmente, cara, muitas das operações que caem no nosso colo aqui, em formato de tentar ajudar e desentortar, eu vou falar, são operações muito machucadas, velho. Então tem alguns arranjos que fazem total sentido, né? Então, acho que é viável sim, só que a gente tem que botar nessa equação algumas coisas que são muito importantes, como o Regis comentou no início. A tomada de decisão do consumidor, ela é preço. Uma vez decidido, ainda mais se a gente está falando de commodity, eu vou partir do preço. Eu quero comprar um televisor, um tênis, uma geladeira, qualquer coisa que não tem, que seja comoditizada, cara, na última linha eu vou economizar. Então, se eu estou entrando num jogo desse, de ter um produto, que a decisão, ela parte do preço, e a gente tem uma imaturidade no mercado de forma coletiva, da viabilidade ou não, tu vai estar concorrendo com players que não tem essa clareza. Então, a gente também tem uma variável aqui, que é o seguinte, eu vou vender esse mouse para ti, Danilo, e eu entendo que o preço dele para ser viável é R$ 200. Mas o Regis é maluco, não faz conta. Botou um markup médio, sabe lá da onde, e está vendendo por 130. Eu entro nessa briga e tomo ferro em 70,
como que, até onde isso vai? A gente tem que entender que o mercado é feito de novos entrantes e que a gente está com um mercado no Brasil extremamente maduro da digitalização e ainda não tem clareza. A gente está aqui fazendo um webinar em maio de 2026 para falar de preço para pessoas que estão interessadas e por vezes eu escuto isso de é que eu sou pequeno. Galera, já vi discussão de preço de empresa muito grande, multinacional, que tem operação em diversos países. Eu acho que a gente tem que ampliar que o problema ele é amplo e a gente tem que entender que isso tem que ser discutido de forma estrutural para tornar as operações saudáveis, que é o objetivo desse papo aqui, onde que a gente tem que botar lupa. Então, quando o Regis traz, puta, a gente tem que olhar para a reversa, para não sei o quê, ele é indiferente do modelo tributário, mas o tributário tem alternativa. O planejamento tributário, entender que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, merda de vender daqui para o Brasil, mas eu posso achar um parceiro como a Célia, botar a operação em São Paulo, se eu tenho muita venda para o Nordeste, achar um fulfillment. Então, a gente consegue estruturar isso, mas tem que ser parte do plano, amortizando, amenizando essas linhas do DRE que causam maior impacto. Então, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Danilo, mas acho que são pontos de atenção. Respondeu. Tipo, não tem bala de prata, não tem um caminho, né? Então, benefício fiscal Sim, claro, como é que a gente compõe isso? Né? Então, e o grande ponto, Edu, trazendo um pouco desse gancho, né, quando a gente olha as outras duas perguntas, né? Quanto é o regime tributário? Influencia o preço final e faz sentido o preço ficar diferente por canal por conta de impostos? Eu acho que essa linha aqui, ela traz muito do quê? Do modelo fiscal que vai ser atribuído. Então, a gente está falando, né? A gente vai fazer um compra e venda, a gente vai falar de abertura de filial, a gente vai falar de uma abertura de armazém geral, de consignado, né? Isso daí ele acaba trazendo para a gente também uma outra visibilidade sobre o nível de imposto que a gente vai estar tendo ali no nosso DRE. E aí, Regis, eu acho que esse ponto é uma questão que a gente vive muito isso, né? Da indústria chegar e perguntar para a gente qual o modelo tributário que seria melhor, né? Então, se você puder dar uma palhinha para a gente. Deixa eu fazer um comentário, porque eu acho que dá um bom gancho para o Regis. Deixa eu fazer um comentário, porque eu acho que eu dou um gancho bom. Claro, todos. Eu não acho que o modelo tributário influencia no preço final. Porque eu acho que quem determina preço, quando a gente está falando de consumo, é mercado. Eu acho que ele viabiliza a margem. Eu acho que só trazendo para esse racional. Se a TV é R$1.000, não adianta fazer um preço chegar porque eu tenho que vender ela por 1.500. O mercado vai pagar 1.000. Então, acho que uma estrutura tributária e um modelo de planejamento viabiliza que eu tenha margem na venda 1.000. Até deixando esse gancho para o Regis, que está mais na parte comercial, porque eu acho que esse é o ponto de partida. A gente tem que entender que preço a gente não mexe. Preço o mercado define quando a gente fala em relação de consumo, né? E aí a questão é como eu faço ser viável isso, né? Desculpa me meter ponto, mas eu acho que é um ponto importante. E é por isso que a gente chamou um webinar para falar de preço, mas na verdade, no fundo, a gente discute matriz de custo, né? E é perfeito. Você vai trabalhar no Simples Nacional, no presumido ou no real. Isso já muda completamente o jogo dependendo do momento do seu negócio. Então, você vai queimar caixa para crescer, talvez seja melhor você estar no lucro real. Você já começa uma operação que você consegue empregar a rentabilidade no início, talvez o presumido faça sentido, simples, depende do tamanho do faturamento. Então, o regime fiscal já é o primeiro ponto de decisão. O segundo é de quem você compra para quem você vende, onde está esse público consumidor e onde é que você tem que posicionar esse seu fulfillment para que você tenha o melhor modelo tributário possível para pagar menos imposto, né? E aí entra no que o Danilo falou, está comprando e revendendo mercadoria, você transfere fatura para outra filial, enfim. Então tem uma série de discussões que entram nesse caminho. Falando especificamente de preço nesse tópico, eu costumo sempre quebrar em duas coisas que você concorda, tá, Edu? Primeiro, B2C. Quando você fala de venda para consumidor, que é o que o Edu falou, que implica no mercado, né? Então você precisa conseguir, de certa forma, acompanhar, obviamente ciente de qual é o seu custo para entender se faz sentido você estar dentro desse mercado ou não. Quando eu falo de B2C, ou varejo, B2C, e aí todo mundo caminha, né, para o tal do omnichannel, eu entendo que, como consumidor, o preço deveria ser único para todos os canais. Então, você fala, faz sentido o preço ficar diferente por canal por causa do imposto? Eu acho que por B2C não. Né? Então, o consumidor na ponta ele tem que ter a mesma percepção de preço se ele vai na loja, no e-commerce, no marketplace, ele deveria estar enxergando a mesma coisa. Quando você fala vai para B2B, aí para mim a história é outra, e aí, Edu, é sua praça. Aí eu entendo que o tributo muda sensivelmente numa distribuição B2B, talvez aí sim faça sentido você ter uma precificação distinta, dependendo de para onde você está mandando essa mercadoria, quem é o
o lojista, o distribuidor, ou quem é que está comprando para revender isso na cadeia, né? Perfeito. Aqui tem um gancho que eu acho que ele é muito pertinente das conversas que eu costumo ter com os clientes quando a gente fala de preço e B2B, tá? Talvez seja importante a gente dar um passo atrás e conceituar o preço da seguinte forma, pelo menos a minha forma de enxergar isso, né? Por conta desse maluquice que é o nosso mercado, de que o tributo é uma doideira, que o mesmo produto eu vendo por R$100 no Rio Grande do Sul e deve ter mais 27 preços, pelo menos, se eu for vender para todos os estados, se a gente compor questões tributárias, né? Estou sendo 27, um cenário bem otimista, sem contar benefícios fiscais e coisas desse tipo. De uma forma coletiva, o mercado entendeu que preço é a composição de custo, mais margem, mais imposto. Eu gosto da tese de que a gente deveria trabalhar sempre com preço net, ou seja, que é o meu custo mais margem. Então, se eu compro por 100 e quero ganhar 10, estou sendo aqui um exemplo bem didático, eu vou vender, meu preço é 110, mais os impostos. Então, a gente não deveria tratar tudo num pacote só. Então, esse produto que eu compro por 100 e vou vender por 110, ele vai ser 130 no Rio Grande do Sul, 129 em Santa Catarina, 150 em Sergipe, 100, sei lá, o quanto, não sei aonde. Então, a gente não está falando de mudança de estratégia de precificação e margem, está falando de impacto do tributário que vão gerar preço final de acordo com todos os cenários. Acho que ele é um bom ponto de partida nessa estruturação de precificação, para que eu consiga ter uma estrutura saudável de análise de gestão. Se eu boto tudo no mesmo pacote, puta merda, velho. O médio é 137, tá? Então vamos botar no médio, tocar o pau só comendo no cenário que a gente está vendendo 140, eu estou tomando ferro, e no giro, no desencaixe de fluxo de caixa, isso vira uma bola de neve de muito difícil gestão. Então, se a gente separa em custo mais margem igual a preço net, que é o preço sem os impostos, e eu implico na tributação cenário a cenário, quando eu falo de B2B, a coisa fica mais bem resolvida. E nós temos cenários de clientes, não, que o cara loga na plataforma e ele vê o mesmo escala com 8 preços. Se tu tirar do CD de Paraná é tanto, se tu pegar do CD de São Paulo é tanto, porque ele está simplesmente repassando os encargos tributários, que na relação B2B é muito transparente, o B2C não está pronto para isso. Então, a gente acaba pegando onde deveria e onde o mercado comporta. Então, por isso que quando eu falei ali que a gente avalia a viabilidade, não precificação, no cenário de B2C, porque se alguém fez o preço errado, vai todo mundo comprar dele. Ele vai quebrar. Pode ser que quebre, mas vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Se a gente olhar para o cenário de B2C, vamos ser muito transparentes. Aqui tem uma conversa de pessoas profissionais do mercado digital. Gente, perto de 75% a 80% das vendas do Consumer Brasil está na mão de 4 ou 5 players, velho. Se tu desistir, se tu não precificar do jeito A, vai vir outro Zé Mané que não sabe precificar, vai estar ocupando esse espaço vendendo pelo preço que está lá para ganhar buy box e tudo mais. Então, a gente tem que ter maturidade e entender o jogo como um todo e não de forma rasa, porque senão isso vai dando no nosso bolso e nós vamos sangrar a nossa operação. O desafio só disso que você falou, Edu, e aí até puxando a sardinha para o seu lado, né? Falando do B2B, que você falou de ter o imposto fora do preço, é que quando você vai para o digital, raras as tecnologias que conseguem fazer essa dinâmica online, né? De quando o revendedor está acessando online para poder comprar, você conseguir, no momento que ele monta o carrinho, dar a matriz tributária e falar, tá aqui o imposto que você vai pagar, além do preço do produto, eu sei que a GoDeep faz, eu não sei se alguma outra. E de fato é um desafio. O Regis está cortando muito, velho. Tipo, agora não deu nem para entender a tua frase, assim. Eu sei que a GoDeep faz e para mim cortou geral, assim. Eu tava... Melhorou? Não. Eu tava comentando que... Não? De novo. Edu? Me ouve? Melhorou. Não, eu tava comentando que quando você fala de venda online, B2B, o desafio é você conseguir levar essa matriz tributária para o front e no momento que o lojista acessa ali para poder comprar essa mercadoria para revender, você tem uma tecnologia que consiga entregar para ele essa matriz de forma clara, falando para ele, ó, você está comprando aqui 5 mil de produtos, você tem mais uma guia para pagar aqui de R$2.000. Isso. Você tem que pagar os dois, né? Exato. E de fato, acho que o fato de termos nascido no B2B e construído isso é nativo na gente. Então, quando a gente tem bids e projetos que isso está na discussão, não sei se foi uma parte que eu não ouvi da pergunta, hoje dentro do mercado, eu desconheço outra plataforma que faça isso nativamente. De novo, não é só puxando para o nosso assado a brasa, mas porque eu sei que é um problema real e tem sido um diferencial nas nossas participações. Óbvio, a gente está falando de B2C e de marketplace, isso não entra, mas é
é parte desse escopo de entendimento desse processo de precificação, né, bicho? Então, é doído, tem um mercado agressivo, o preço é decisório, player que não faz conta, quando vamos falar de consumer, e temos que fazer isso parar em pé, né? Vai lá, Danilo. Exato, senhores. E aí, a gente tem uma próxima questão, que é escalar mídia sem queimar margem, né? Vender mais com margem menor ou vender menos com margem maior. Nesse ponto aqui, quando a gente fala de como que a gente consegue fazer essa mágica, né? Na verdade, não tem mágica, na verdade, o estudo eu vou querer acelerar a minha venda e ganhar na parte onde eu tenho maior número de pedidos, uma margem muito mais estreita, né? E aí eu faço cash burn ali, eu coloco uma grana maior para trazer mais pessoas, para aumentar minha base, para popular mais minha base, ou não, eu vou reter isso, eu vou melhorar o meu preço na ponta, eu não vou concorrer, como o Edu disse, né? Qualquer player de mercado que entre, queimando margem, porque muitas vezes a Amazon ela vai comprar um produto no P e ela vai estar precisando vender aquele produto, porque, enfim, ela precisa, na estratégia dela, fazer alguma coisa com aquele produto, tirar do armazém, e vai estar lá um produto de 1.000 por R$ 500, sendo que o custo desse produto foi 450. Né? Então, assim, salvo esses pontos, não tem muito como você concorrer com um player tão agressivo assim. Mas quando você identifica qual o seu ticket médio, né, que você tem ali na tua mão, na tua composição, porque daí você não está falando, às vezes, de um produto específico, né? Aqui a nossa conversa, ela abrange um pouco mais, porque daí a gente já vai entrar em upsize, tamanho da cesta, quantos produtos estão entrando, mix e composição de margem, porque muitas vezes você vai estar com um produto, né, que você quer acelerar a venda, você quer queimar ele porque ele está parado no teu estoque parado é prejuízo, só que ao mesmo tempo esse produto ele serve de boi de piranha para que outros componham a cesta. Então, naquele outro produto que você está vendendo junto, ele já tem uma margem menor, a composição acaba sendo diferente, não é? Ou não, ou você simplesmente você quer arrebentar aquele produto porque ele está parado no teu estoque há muito tempo, você tem esse produto com baixo giro, e você precisa girar ele, você precisa tirar de lá para fazer fluxo de caixa, melhorar teu fluxo de caixa, fazer compra de produtos melhores e apostar nos curvas que você já tem. Então, nesse ponto, né, margem menor e vender mais ou margem maior e vender menos. Isso tudo vai depender do quanto que você precisa tirar aquele produto de dentro de casa ou não. Se o produto é um curva A e você vende ele menos ali, não tem problema, se ele está na tua composição, ou se ele é um curva C, está muito tempo parado e você precisa girar ele. A gente vê muito dessa estratégia na Black Friday, na Black Friday, por exemplo, né? Onde você tem aquele monte de boi de piranha fazendo até 50, 60, 70 off, só que o teu produto curva A está dando um desconto mínimo de 10%, onde você faz a composição de margem e no final, aqui na Célia, por exemplo, a gente tem muitos clientes que a Black Friday é um mês onde a gente tem uma composição de margem muito boa, muito melhor que janeiro, por exemplo, onde entra aquele saldão maluco que você precisa queimar a todo custo, né? E aí, na parte de escala mídia, né, sem destruir o resultado, entra a composição do CAC, porque quando você tem CAC com ROAS, você vai precisar começar a entender o quanto que teu CAC é elástico em relação ao ticket médio. Então, você tem um produto você tem um ticket médio de R$ 1.000 e o teu CAC está R$ 100, você tem 10% disso. Ou seja, no faturamento sobre investimento, você vai estar um pouco mais alto, você vai estar com 10%. Então, sua estratégia de marketing está levando 10% lá no teu DRE em relação à parte de mídia. Então, isso daí acaba ficando um pouco puxado para algumas empresas, com um ticket médio tão alto de R$ 1.000, onde o correto seria ali mais ou menos um CAC de 65, R$ 70, para você compor de 6,5% a 7%. E grande parte disso, a gente acaba entrando onde? Na parte de frete grátis. Por quê? Frete grátis ele pode ser uma armadilha, né? Você vai usá-lo como estratégia ou você vai usar ele como condição comercial? Se você usar ele como condição comercial, volta lá atrás onde a gente falou do DRE, né?
você vai estar elevando a sua linha de custo frete muito alto, né? Então, foi como o Regis disse, você vai estar com uma linha de custo frete de 7, 8, 9, 10%. E a tua linha de receita frete, ela vai estar descolando muito, ela vai ficar 1,5, 2, 2,5. Então, se você não fizer uma composição de frete para você gerar alavanca para que isso aconteça, exemplo, você faz uma análise de decil, onde você vai ter os principais, os 10 principais ticket médio em relação a, seja por pedidos ou seja por receita. Aí precisa ver qual que é a estratégia, né? Mas ali dentro dessa alavanca, você vai ter o quê? Você vai identificar que seu frete grátis, por exemplo, está R$ 150. E você vai ter 40% do seu público, onde ele vai estar no decil mais ou menos na metade, no D6, comprando R$ 190, ou seja, teu maior público ele já está batendo frete grátis. Então, ali você consegue fazer um teste, uma estratégia, elevando o teu ticket médio para pelo menos 190, 200, 210, e aí você pode fazer por praça, você vai abrindo a região, você vai entendendo como que você pode aumentar. Por quê? Se você aumenta seu ticket médio, você concorda comigo que você vai estar injetando diretamente no teu GMV o proporcional ao quanto você está elevando o teu ticket médio? Ah, elevei meu ticket médio para 5%. É injeção direta no GMV, né? Então, quando a gente fala, né, de vender mais ou menos com uma margem maior ou menor, depende muito do momento da empresa, qual a estratégia que vai ser utilizada e como que você vai usar a captação de recursos, porque toda a parte de lead que entra, ela acaba tendo que ser reutilizada depois para diminuir, inclusive, teu CAC, não é? Danilo, deixa E aí, eu oi, tentar, não, só para ver se eu entendi, tentar de forma resumida explicar isso. Para você dar claro, subsídio de frete, você precisa ter uma estratégia de elevação de ticket médio para que proporcionalmente o seu CAC seja menor em relação à média. Então você subsidia exato, frete grátis, machuca o seu resultado, em contrapartida você aumenta a ticket para crescer receita, e esse aumento de ticket faz com que proporcionalmente seu CAC reduza. Isso faz com que você exato, cresça a receita sem destruir margem. Então você precisa fazer uma compensação. Então o que você dá de subsídio de frete, você tem que ganhar em mídia, que é o custo de aquisição que tem que cair em função da elevação do ticket médio. Ou seja, força o cara a comprar mais para ter o benefício do frete grátis e essa margem incremental vai subsidiar, vai bancar esse frete. Diferente disso, você está machucando o resultado. Eu não sei se tem outras alternativas, mas essa para mim é a principal estratégia nesse quesito, por isso que a gente trouxe ali, né, CAC, ticket médio e taxa de conversão. Então, se tudo isso tá, funcionar, avalia a taxa de conversão. Se a taxa de conversão está estável, a estratégia está ok. Se a taxa de conversão está caindo, você precisa revisitar. Se a taxa de conversão está crescendo, puta, melhor dos mundos. Porque você está dando um benefício, está aprendendo mais e está conseguindo... Ou seja, é muito perfeito. Então, acho que essa é é, a o, correção que vale aqui nesse slide. O Regis, o eu acho que ponto, cabe uma observação aqui de avaliar se nessa estratégia do dar o frete grátis, quem é que está comprando? Porque se tu está com o objetivo de diminuir CAC, tu está vendendo na base, talvez a missão não tenha sido cumprida. Você levou o ticket médio, mas você não compensou o CAC, né? Então, acho que tem uma matrizinha junto nessa composição aqui. Sim, total. tem, mas aí, Edu, a matriz que você precisa fazer, se você leva o ticket médio e você não reduz o CAC, você divide um pelo outro e se ele estiver abaixo, ali no 6, 7%, o teu resultado vai estar ok. Então, isso daqui a gente pode criar outro webinar para falar mais de Só sobre isso. estratégias de marketing, como que a gente desmistifica esse ponto, não é? E aí, frete, a margem que escapa pela porta, né? Essa frase é engraçada, ou seja, de 5 a 25% do valor do pedido, ele pode ir para o frete. Então, senhores, qual que é o impacto real do frete na margem do pedido, né? Regis, o que você tem para a gente nesse ponto aqui? Antes de responder sua pergunta, eu quero só fazer uma analogia para explicar, porque de fato a gente recebe muito cliente querendo vender produtos de ticket médio muito baixo, e aí quando quem acompanha aqui os principais marketplaces, como o Edu disse, né, os 4 maiores ali, quando você presta atenção no que
em evoluir em termos de dinâmica do negócio, você percebe que eles sempre estão forçando você a ter um produto com um ticket maior lá dentro para vender. Então, ó, acima de 79 é frete grátis. Acima disso, além da comissão de 18, você paga mais R$6 por peça vendida. Então, eles fazem uma série de coisas para conseguir se proteger para vender um produto de ticket baixo. Por quê? Porque é difícil fazer isso parar de pé. Então, quando vem um cliente querendo vender, eu vou chutar nomes aqui, salgadinho, coisas do tipo, né? Que você transporta a vento, tá vendendo um produto de 10, 12, 15 reais online. É muito difícil financeiramente você ter um projeto rodando nessa magnitude que financeiramente pare de pé, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque para entregar um produto desse, o frete vai machucar demais o resultado. E o cliente que está comprando 50, 60, 70 reais num pedido, ele não vai topar pagar 10 de frete, né? A não ser que seja uma ultra comodidade. Ele fala, cara, não tem aqui, não tem onde eu achar, em lugar nenhum, eu vou comprar e vou pagar os 10 de frete. Aí beleza. Mas é muito difícil alguém topar pagar 15, 20% de frete em cima de uma compra para receber um produto desse valor, né? De baixo valor agregado. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu acho que talvez eu possa colaborar com isso. Tu sabe que no nosso passado de F1, e hoje ainda muito presente, eu estou vendo clientes aqui nesse segmento, a gente tem uma penetração muito forte no mercado editorial. Eu estou vendo alguns amigos e clientes aqui. E acho que a gente pode, só para ampliar essa conversa, o mercado de livros é um mercado que a gente chega a ter 50%, 60%, 70% do valor do pedido em frete. Tá? Então, é uma curva bem diferente. Eu acho que só para... Porque eu acho que tem gente aqui na audiência que sabe desse problema. Então, quando a gente fala de 10% não é viável, tem galera aqui que paga, que vende livro de 50 reais com um frete de 30, tá? E existe esse cenário, seja porque é uma obra que tu não acha, seja uma obra que... Então, só porque eu acho que faz parte eu vi que é alinhado. Claro, a gente tá, tem audiência, tem ticket mais alto, mas só porque eu acho que colabora nesse cenário. É que foge do commodity, né? Vamos dizer assim. Então, de novo, o cara não tem alternativa, aí ele paga. Mas pensando em escala, é muito difícil, né? Então, acho que esse é o ponto que eu quis trazer aqui antes de falar da questão do subsídio, né? Então, de novo, dependendo do que você vende, dependendo do ticket, dependendo da estratégia, subsidiar faz sentido, né? No slide anterior, o Daniel já explicou um pouco sobre a desafio, como é que você consegue atenuar esse fator para que você possa ser subsidiar. A gente sabe que isso leva bastante conversão, mas que você não machuque o resultado ali na ponta, né? Exato. E o Regis, um ponto importante quando a gente fala de subsídio, né, se faz sentido ou não, e o que fazer para o frete impactar menos no DRE, aí a gente precisa ter dois modelos, não é, que a gente acaba cruzando eles ali no final para entender. Primeiro a gente precisa entender a distribuição de frete por região, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, ponto, né? E aí a gente vai ter o nordeste mais longe, vamos dizer assim, né, meio mineirinho, mais longe. A gente vai ter a parte do norte, onde a gente precisa também separar. A gente tem a parte do centro-oeste ali, onde tem mais a parte de Mato Grosso ali para cima. Quando a gente começa a fazer essa separação, a gente vai entendendo o nível diferente de frete em cada região e a gente precisa separar o que também? Capital de interior. Então, você vai ter a capital, você vai ter interior perto e você vai ter interior longe, não é? E aí, é o que a gente costuma ver na maioria dos nossos clientes. A venda ela é distribuída exatamente como PIB, não é? Então, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, enfim. Quando a gente tem essa distribuição feita, o que a gente precisa começar a fazer? Uma análise de DCU completa por região. Então, é entender o DCU ali dividido por 10, para entender qual aonde está o seu cliente em determinado ticket médio. Desse ticket médio, você vai fazer o que para subsidiar? Óbvio, se teu principal cliente ele está em São Paulo, e você vai ter 40% das vendas, eu vou fazer frete grátis para São Paulo capital e região metropolitana, né, os mais 38 municípios. Show! O que você faz? Você faz um estudo de subsídio dentro dessa região metropolitana, onde dos outros estados você vai fazer o teu ticket médio com frete grátis a partir de alguma coisa do tipo, elevando ele, ou seja, Santa Catarina, você tem um ticket médio de 250, né? Você vai colocar, você faz a tua análise de DCU, entende, e você coloca teu frete grátis a 280. Por quê? Você vai fazer a pessoa chegar um pouco mais para cima, mas não necessariamente ela vai bater o frete grátis. Onde ela vai estar pagando ali um pouco menos, né, do frete, e ela vai estar subsidiando toda essa
esse custo que você vai estar tendo em São Paulo. Então, quando você começa a analisar essa estratégia, entender o quanto que eu consigo arrecadar de outros estados para subsidiar os 40% de venda que eu tenho em São Paulo, aí a estratégia muda. Ou, claro, quando você pega uma operação mais parruda, uma operação onde você vai ter CDs em diversos estados, isso também acaba mudando de figura. Porque você vai ter uma distribuição mais rápida, com frete mais barato, então talvez o subsídio em algumas regiões acabe compensando, né? E aí na tua linha de frete você vai ver o teu custo e a tua receita frete diminuindo cada vez mais a boca do jacaré e você acaba equalizando esses dois pontos, tá? Essa é a estratégia de marketing que a gente costuma fazer. Eu só queria fazer um comentário para a gente, antes da gente passar para o próximo slide sobre frete, tá? E é um comentário, a gente não aprofunda nisso. Frete grátis é um conceito muito varejo, tá? E acho que cabe trazer esse conceito de B2B. Quando a gente vai para o B2B e a gente entende que o frete grátis muitas vezes está ligado a uma política de frete CIF, eu não vou entrar no detalhe de que sim, que não, quem está aqui vai entender essa conversa, que faça sentido. Mas um caminho também é apostar numa modalidade como o FOB, que eu tiro o frete da base tributária, tá? Então, tem outras estratégias envolvendo não só tributo, mas questão de benefício. Então, por exemplo, a gente tem clientes B2B que o ticket médio do cara é 700 pau, velho. 700 mil reais. Tem cliente que vende eletrônico, vende máquina, vende tipo 700 pau. Para botar frete e botar isso na composição de base para tributário, cara, é mais sentido. Eu não beneficiar o CIF como isso, eu reduzo na base, eu consigo ter uma outra modalidade. Então, acho que tem uma conversa que se misturou pela visão do e-commerce, que frete grátis é exclusivamente em cima de CIF pago, né? Então, acho que só para deixar esse gancho, essa conversa pode ser esticada depois, mas acho que não poderia passar batida esse comentário. Exato. E aí, a gente entra num ponto, porque quando a gente fala de compra, né, a gente está falando dessa parte, a gente acaba entrando na parte também do parcelamento, né? Então, o cartão de crédito, mesmo com o advento do Pix e tudo mais, ele continua sendo o meio de pagamento mais utilizado no e-commerce, né? Então, Regis, parcelado sem juros, é estratégia comercial ou bomba financeira? Nem os dois. Depende de quem tá lendo, né? Hoje, cara, o Brasil vive de crédito, né? Não é à toa que a gente tem quase que 100% da população endividada. Então, vender sem parcelamento não... hoje você tem uma quebra de conversão muito grande. O cartão de crédito hoje é 70% da venda, pensando em varejo, obviamente, né? Então, você é meio que refém de conseguir fazer um parcelamento, principalmente quando você começa a trabalhar com produtos de ticket mais elevado, senão sua taxa de conversão ela vai lá para baixo. Na outra esfera, considerando que a gente tem uma Selic hoje, né, atualizada a 14,5, você tem que pegar, depender de banco, de qualquer artifício para poder financiar sua operação, para poder vender esse produto parcelado em 5, 10, 12, 24 vezes sem juros, ele é uma bomba para o financeiro. Né? Então, eu diria para você que é os dois, tá, Danilo? Eu acho que não tem como ser diferente. O que eu acho que vai minimizar o impacto aí é você conseguir casar são contas a pagar com receber. Então, de certa forma, quem compra bem, vende bem, né? Então, se você tem um mercado onde você atua que você precisa parcelar em 10 vezes, você precisa, de certa forma, é difícil você conseguir comprar, assim, de uma indústria. Mas você precisa, de alguma certa forma, conseguir equilibrar isso. Então, artifícios, né? Dentro da composição de precificação, trabalhar um desconto à vista para ter um preço um pouco mais gordo no parcelamento, ou fazer esse parcelamento com juros, desde que ele não seja tão agressivo a proporção de uma Selic de 14,5. Eu acho que são caminhos para você conseguir atenuar, tentar trazer esse teu médio de recebimento o mais curto possível, né, fazendo estratégia de tentar incentivar uma compra à vista, mas infelizmente brasileiro vive de crédito, não tem como, né? Então no final do mês não tem jeito, você vai ter que explicar. Exato. E aí, Regis, um ponto que eu estava pensando aqui, né? Aí tem as outras duas questões. Quanto parcelamento custa de verdade na operação? Eu acho que ela está muito ligada com conversão sobe, mas o que acontece com a margem? Esse ponto aqui, todo mundo sabe, adquirente 2,5%, 3%, o antifraude ali, dependendo se você vai pegar chargeback 100% ou não, vai te custar 1%. O pessoal coloca isso na régua, beleza, putz, no meu DRE ali eu tenho de 3% a 4% na linha de despesa, mas eu acho que um ponto invisível, né, que as pessoas elas não enxergam aqui,
diminuindo parcela, ou aumentando parcela ali, e quando precisa fazer antecipação, todo mundo sabe que ele está praticamente contratando um agiota junto, né? Porque, eu vendi R$ 100 em 10 vezes, eu preciso antecipar isso. Aí é diferente. Não, tudo bem, antecipo aqui, me dá 30% e está tudo certo. Como que é esse ponto aí? Hoje em dia, pensando em toda a composição de custo financeiro que você tem numa operação online, né? Primeiro, a taxa de adquirente. Então, para vender no cartão de crédito, você vai pagar de 2% a 4%, dependendo de quantas parcelas você disponibiliza ali no carrinho. Quando você vai para um boleto que ainda, por incrível que pareça, tem quem use, você está pagando ali R$ 1, R$ 1,20, alguma coisa assim por boleto pago. Quando você vai para um Pix, você está na casa de 0,3%, 0,6%, dependendo do volume de venda que você tem ali dentro. Então, isso talvez é a taxa que todo mundo enxerga, ela está sempre clara ali na linha do DRE, você sabe que você tem que considerar isso dentro da precificação. O problema é justamente isso que você falou. Se o fluxo não está encaixado e você precisa de recurso para conseguir continuar rodando sua operação, quanto custa antecipar? Hoje em dia, você vai achar taxas que vão flutuar de 1,3% a 1,6% ao mês. Então, se você parcela isso em 10 vezes, você fatalmente está pagando ali 16, 17, talvez até 20% de taxa de antecipação financeira para conseguir trazer esse dinheiro a valor presente, poder recomprar mercadoria e botar a operação para girar. Então, o que de fato custa numa operação financeira é o parcelamento e não tanto o custo da adquirente em si para transacionar, né? Então, o que acontece com a margem, não preciso nem explicar. Se você parcela em 10, precisa trazer esse dinheiro a valor presente para conseguir continuar rodando a operação, porque você importa, tem que comprar tudo à vista, antecipado, ou porque você não tem uma boa negociação com o seu parceiro, você já sabe qual é o impacto que isso vai ter no seu resultado, né? Então, ele de Ou fato é seja, pesado. parcelamento sem estratégia vai derreter a sua margem, né? Não tem Total. muito jeito disso, né? E Total. quando a gente fala de giro e margem, né, o equilíbrio que define o caixa, é melhor vender com pouca margem ou simplesmente não vender, né? Estoque parado é custo ou prejuízo? E qual a relação entre preço e velocidade de giro? Aí tem uma fonte importante do IBGE que fala que a margem no comércio brasileiro ela vem caindo e nos últimos 10 anos, né, ela saiu de 29,6 para 27,3, né? Como que a gente pode definir essas perguntas aqui da melhor maneira? Edu, quer puxar? Você está sem áudio aí, Edu. Desculpa, eu posso puxar assim, Regis. Essa pergunta, ela tem várias respostas, Danilo. Eu acho que o melhor é sempre vender, né? Mas a margem vai depender do momento e do ciclo de vida desse produto, tá? Danilo, eu acho que caiu o teu slide, tá? Só para avisar. Então, o fato de eu vender com pouca margem, puta, cara, se é um produto que eu tenho encalhado, se tem a ver com coleção, se tem a ver com produto que está ocupando espaço no CD, se é produto que está me pedindo, cara, é da estratégia, inclusive, vender com prejuízo, né? Tenta minimizar a perda. O que a gente acaba vendo é a disputa e a briga no produto, no hype da onda, para aproveitar. E aí eu acho que não é inteligente. Queimar margem no produto que está tendo demanda, eu acho que ele não é inteligente. Então, a gente tem que entender em que momento que a gente torna. Então, como a gente trabalha com muita indústria distribuidor, tem cliente que tieriza produto, né? Ciclo, primeiro 6 meses, segundo 6 meses e depois de 12 meses. Se for produto de coleção, então, puta, depois dos 12, cara, torra, velho. Foda-se, vamos tocar com margem negativa e vamos te desencalhar esse cara. Agora, promocionar um lançamento no momento de hype não parece uma boa estratégia. Então, existe uma matriz também de quanto isso me custa armazenagem e o custo financeiro desse dinheiro parado na tomada de decisão. Isso é negócio, né? Fazendo uma analogia simples e boba, mas eu acho que fica bem didática aqui, me parece não ser muito inteligente uma padaria fazer promoção de pão francês. A não ser que seja para ampliar share, trazer cliente e ele recuperar nos complementos, né, usar como boi de piranha, mas via de regra, isso tem giro contínuo. Nenhum de nós que está nessa sala aqui deixou de frequentar a padaria que a gente compra pão porque o quilo do pão francês saiu de 18 para 23. No final do dia, isso é pouco impactante. Então, eu acho que tem que entender a composição da estratégia e quanto custa esse trem parado lá e atrapalhando o nosso negócio. Então, esse cálculo
de timing, de até quando eu seguro, até onde eu começo a promocionar, vai mudar de negócio a negócio. Né? Então, produto de baixo giro, produto que tem validade. Tem cliente que vende alimento, né? Se o cara não vender dentro do ciclo de estar na gôndola, vai virar lixo. Então, puta, faz sentido que vai virar perda 100%. Né? Trazendo um outro exemplo aqui, para a galera do livro, que é um mercado que a gente teve bem presente. Cara, uma coisa é promocionar um best-seller, só se eu quiser ganhar mercado, porque tá todo mundo comprando. Mas eu tenho produto que é de ciclo. Produto de direito, por exemplo, a legislação muda com frequência e tem nova jurisprudência. Tu também tem um ciclo de vida desse negócio. Então, acho que tem alguns cenários que tem que ser estudado caso a caso. Então, não tem uma resposta bala de prata, acho que todo mundo tem que fazer essas análises de tempo, margem e momento para fazer isso aqui. É um ponto a mais, né, Edu, quando a gente fala em relação de ter preço e velocidade de giro, né? O preço vai impactar a DRE na veia, né? Você consegue enxergar. O giro, ele também impacta, mas ele impacta muito mais fluxo de caixa. Então, muitas vezes, você vai receber uma solicitação do seu financeiro para gerar esse estoque porque ele precisa de caixa. E aí o preço é o cara que você vai ter que mexer com uma alavanca para poder fazer isso rodar. Não tem muita mágica, né? Exato. Danilo tá com a gente ainda ou caiu? Só tá no mudo. Na verdade, cara, o meu notebook aquele simplesmente morreu e eu consegui voltar com ele agora. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Esse é um dos problemas do ao vivo. Devoluções, o custo que ninguém precifica, e esse acho que é um dos pontos principais na questão do e-com, né? Muita gente acaba não considerando a reversa ali na formação do preço, né? Ainda mais na parte de confecção. E aí, qual o impacto real das devoluções na lucratividade e se existem categorias onde a reversa inviabiliza o modelo? Eu puxando aqui um pouco a sardinha, né, para essa parte, eu não sei se existem categorias que inviabilizam o modelo, mas com um bom planejamento de UX, de UI, onde você delimita muito bem a questão da devolução e você começa a entender a real dor do teu segmento, isso daí faz com que você minimize, né? Por exemplo, eu já tive alguns clientes aqui de confecção e clientes gigantescos que na parte de calça jeans, a reversa chegou a 27%. Né? Então, a gente fez um bom estudo ali, a gente fez um bom desenvolvimento dentro do site, com UX, UI, toda a parte de pergunta para o cliente para entender o porquê. A gente acabou levando aquela reversa de 27% para 15%, foi um longo caminho, mas a gente conseguiu, né? E aí, Regis, nessa parte, né, as pessoas devem ou não considerar a reversa na formação e o impacto real da devolução ali no DRE, né, na lucratividade. Qual o ponto aqui? Acho que você já falou tudo, né, Danilo? Inclusive, eu sei que esse exemplo que você está dando é de um player de faturamento acima de bi ano, né? E você vê que Exato. mesmo com toda a maturidade, você ainda tem categorias de produto que, infelizmente, sofrem com a questão de reversa. Eu acho que eu já falei anteriormente sobre esse ponto, né? Mas para reforçar, custos ocultos. Talvez o lugar que mais tem custo oculto é a reversa, é devolução. Então, tem um outro cliente que trabalha num patamar de 10, 12% a reversa, flutuando ali mês a mês. E eu arrisco dizer que tem 2 anos e talvez metade das reuniões que são feitas com esse cliente é para discutir possibilidades e evoluções para reduzir reversa, porque é um impacto muito grande. Então, de novo, né? Você vendeu a mercadoria, você pagou para adquirir aquele cara, né? Então você já tem um investimento ali de 8, 10, 12% para adquirir o cara. Você vai rasgar, jogar fora no momento que você faz uma devolução, né? Que você tem que devolver o dinheiro para ele. Aí você tem o custo do processar o pedido, né? Separar, embalar, proteger, etc. Depois você tem o frete de ida. Aí você tem um cliente insatisfeito porque, por qualquer motivo, ele não chegou àquilo que ele gostaria. Que dificilmente você consegue medir, né? Que é a satisfação do cara. Aí você tem o custo do frete de volta, que você vai ter que pagar para trazer essa mercadoria para dentro de casa. Aí, quando isso volta, você tem que ver se o cara... Estamos falando de segmento de moda, né? Se o cara não cortou a etiqueta da camiseta, se o cara não fez a barra da calça. Então, dentro do processo de reversa, você tem todo um trabalho na carga que está chegando
para garantir que de fato ela voltou íntegra e que você pode voltar ela para o estoque, porque senão você também tem a perda do produto, que aí o prejuízo é altíssimo. Então, assim, mesmo para quem roda com 2, 3% de reversa, que eu considero uma média ok para esse mercado, é uma linha que você tem que estar com uma lupa muito grande monitorando e, de preferência, dentro da sua DRE, e todos esses custos associados a uma reversa estejam apartados, para você entender de fato o impacto que isso traz para dentro da composição de custo do seu negócio. Exato, e aí tem um ponto que ninguém pensa, que é, quando existe a reversa, você está pagando o frete de volta, você está pagando o recebimento dentro do teu armazém, você está pagando a pessoa para pegar aquele produto, para identificar. Então, tem toda uma escala dentro da operação onde acaba entrando nesse custo invisível, né? Então, essa parte da reversa acaba machucando muito aqui. E aí, a gente tem um ponto dentro da nossa linha, onde você sabe o ponto de equilíbrio, né? Quantos pedidos que a gente precisa fazer para pagar a operação, né? O que acontece se a gente cresce sem entender qual o nosso break-even, qual que é o ponto que a gente precisa parar, acelerar ou diminuir para reajustar a rota, né? E aí entra uma pergunta que é: escalar sem lucro é estratégia ou erro? Eu acho que, Danilão, aqui acho que aqui resolve, ou tenta concentrar tudo que a gente falou aqui, né? O cálculo de break-even, sem uma visão clara do frete, da reversa, das taxas, dos custos, dos impostos, talvez seja também um número fake. Eu acho que tudo que antecede essa conversa, ele dá base para a gente chegar no break-even. Né? E quanto que eu preciso colocar de combustível para chegar nesse break-even? Porque, além dos custos que são variáveis em função da venda, antifraude, adquirente, imposto, eu tenho custo fixo de armazenagem, de gente que vendendo ou não. Então, acho que essa composição é muito interessante. Eu acho, de verdade, que vender sem lucro talvez seja o menor dos problemas. O maior problema é vender com prejuízo, e eu acho que tem lupa para todo lado aqui. Acho que tem muita gente achando que está surfando, mas no desencaixe de fluxo de antecipação, que a gente falou aqui, pode chegar a 15, 18, 20% de antecipação, mais a reversa, mais isso, mais aquilo. Eu acho que a gente tem que fazer as análises de viabilidade ou inviabilidade, se isso é possível ou não, como, quando, em que momento. E não vai operar sem lucro para escalar, é pouco provável. Porque até para botar o carro na pista, você precisa de um movimento de reconhecimento de marca, só que tem que entender em que momento e qual o tamanho desse bolso ou desse prejuízo aceitável na linha do tempo. Ou você está alavancado por um fundo de investimento, onde você vai ter uma estratégia de cash burn por 2 anos e, cara, tá no teu que não drive deixa olhando de analisar a PNL da operação, eu estou queimando caixa, mesmo que o caixa não seja meu, né? Então, só não pode ser permanente. Né? Então, acho que aqui a questão do ramp-up e do acelerar a gente não tira o carro da garagem sem botar gasolina. Então, tem que fazer isso acontecer, mas a questão é até quando e onde que é meu break-even para isso, na linha do tempo. Meu break-even é fazer 5 mil pedidos, ou 300 pedidos, ou 1.000 pedidos, não sei. Mas a minha meta é esses 1.000, vamos trocar dinheiro e trabalhar de graça. Puta, vamos escalar, mas escalando quais são os custos que tem. Então, isso é de forma de escada, na minha opinião. Esse é o ponto A, depois a gente vai rampar, depois a gente vai ter novos custos, vai para o ponto B, e entender isso de forma clara e madura, e não aventureira do vamos indo e vamos corrigindo. Né? E acho que aqui tem um ponto bem interessante dessa conversa. Do ponto de vista de precificação, né, para amarrar isso à chave da nossa discussão aqui, a estratégia até o break-even é uma, a estratégia pós-break-even, na minha concepção, muitas vezes é completamente diferente. Né? Então, a estratégia de precificação nesses dois intervalos ela é muito distinta. Então, se você não souber aproximadamente onde está seu break-even, de novo, considerando tudo isso que a gente já falou, então, os cuidados que você tem que ter com a operação no dia a dia, fatalmente você vai acertar na estratégia, né? Então, só fazendo uma conexão com a questão de precificação, né? E acho que tem um lance da área de conhecimento do Danilo, que é a estratégia de ramp-up, talvez o preço seja um, a break-even atingido eu vou para outro, e tem uma estratégia de marketing de costurar isso junto com o cliente para também não ter uma ruptura na relação, né?
Sim, Ô, total. Edu, aí você falou uma coisa que é importante, porque o que a gente vê, o que as empresas fazem muito é, você cria um PNL, esse PNL você faz ele para 24 meses, beleza. As empresas têm o DRE. O DRE elas param no mês atrás. Ah, eu não tenho os custos ainda para eu colocar, para plotar o DRE, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu aqui é, além do PNL para a gente estruturar em 24 meses, cara, a gente tem, né, as médias, as variáveis, tudo que a gente precisa para ter um cheiro do DRE durante esses 24 meses também. Então, a gente plota PNL mais DRE futuro. Então, a gente acaba entendendo nessa linha do tempo aonde que você precisa chegar, como você precisa chegar e o quanto você precisa ter para chegar para onde você quer, né? Então, isso daí a gente acaba tendo uma visão muito bem estruturada de como fazer com que isso aconteça, né? E aqui entra um ponto que eu acho importante para caramba, que é preço ou valor, né? Que uma curiosidade, 86% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por uma melhor experiência, né? E a pergunta é, seguir corretamente, né, o teu concorrente, seguir o concorrente é estratégia ou preguiça, né? E até aonde vale você entrar nessa guerra de preço? Esse webinar ele é bem cíclico, né? Então, a gente está falando um assunto agora mais chegando no final, que ele bate lá em cima, então é importante a gente ter essa ciência, porque quando a gente começa a olhar linha a linha, qual que é o risco da gente precificar também só olhando no marketplace, uma vez que a gente tem um monte de regrinhas ocultas ali dentro do Mercado Livre, Amazon, esses caras, né? Então, gente, qual que é o ponto aqui, Regis, ou Edu, para a gente entender até onde vai entrar na guerra de preço e se você está seguindo o seu concorrente, ele é estratégia ou preguiça? Assim, a guerra de preço, para mim, ela vai existir naturalmente. É o que o Edu falou, né? Principalmente quando você está falando numa operação de varejo, B2C, é um mercado que vai bater, não tem como estar fora dele. O ponto é, não basta você simplesmente querer seguir a concorrência. Eu acho que você precisa estar sempre monitorando, atento aos movimentos que estão sendo feitos. Você nunca sabe, ou a maioria das vezes você não sabe por que o concorrente está trabalhando naquele preço. Então, ele está super estocado, ele está com o caixa apertado. É a tomada de, né? Qual é a motivação para uma tomada de decisão de rebaixo de preço tão agressiva muitas vezes? Então, se você simplesmente seguir, às vezes você vai trazer para dentro de casa o problema que é do seu concorrente, não o seu. Então, você precisa saber ter parcimônia, né, em algumas decisões, principalmente quando você olha para a concorrência, para saber o momento que você tem que acompanhar, seja porque estamos dentro de uma mata sazonal ou coisa do tipo, ou quando é que você tem que ficar quieto no seu canto e aguardar o melhor momento para você conseguir girar de estoque, mesmo que você saiba que, em função de preço, você eventualmente perca. E, de fato, é o que você mencionou da experiência, né? Eu sou um cara que, quando sou bem atendido, eu volto lá para comprar. Eu, obviamente, sempre olho o preço, mas eu prezo por um bom atendimento. Então, isso é um diferencial. Mas isso vale para quando você tem já uma base estruturada, um cliente fiel, ou seja, você já construiu relacionamentos. Muitas vezes não é esse o cenário dos clientes que estão querendo de e-commerce, né? Que ele está o tempo todo ali buscando novos consumidores. E aí o novo consumidor, ele precisa ter a primeira experiência. Então, o preço vai acabar sendo mais impactante nesse sentido. E acho que tem um número aqui que eu acho que é importante, gente. A questão da. Eu acho que esse número eu vi no Reclame Aqui, tem um tempo, tá? Pode ser que esteja desatualizado, mas mais de 90% do consumidor que compra no Marketplace, ele, na visão dele, está comprando da Amazon e do Mercado Livre, não está vendo o seller por trás. É tipo a premissa de que isso não é critério de fidelização. Seguir a linha da manada pode ser um desastre e catastrófico. E mais do que isso, aquele cara que eventualmente está ganhando buy box, ele pode ter uma negociação com uma própria marketplace e ter um rebate. Então, ele pode não estar sangrando, acho que é muito importante isso estar claro. Então, começou na minha categoria de 15%, mas o marketplace também tem uma conta que ele faz lá, de quanto ele dá de desconto naquela categoria, pode melhorar o CAC dele, enquanto marketplace. Então, ele pode estar incentivando, bonificando o teu concorrente e tu tentando seguir sangrando. Então, a gente tem limite até onde a gente segura essa hemorragia. Então, acho que eu achei fantástica. Seguir concorrente é estratégia ou preguiça. Eu acho que é um misto, e acho que isso não é bem claro, mas eu acho que tem uma provocação importante aqui. E entender qual é a dança que a gente entra. Né?
E agora a gente tem Inclusive, um questionamento aqui. Eu só não sei o nome do senhor, está como Paulo, consulado honorário da Espanha, Aracaju. Qual que é o nome é do Paulo senhor? Scarizo o nome desse amigo. Fala de Sergipe com a gente. É que eu entrei aqui com o do consulado. Veja, a minha dúvida grande é a seguinte: até que ponto o frete grátis impacta, tá, na decisão de compra? Né? A gente sabe que o preço final é o preço do produto mais frete, mas a gente tem uma questão grande que o Brasil tão grande, os fretes são completamente diferentes, né? Se você dá frete grátis e o cara compra de Belém, com certeza você vai ter um prejuízo grande. Então, assim, como é que vocês analisam isso? A gente está tentando isolar regiões mais para dar frete grátis, tentar vender somente numa área que a gente tenha condição de entregar com um frete mais baixo. O que é que vocês pensam disso? o marketplace canibalizou um pouco isso, né? Então, recentemente o Mercado Livre e Shopee dando frete grátis acima de R$19,90, ou seja, uma conta que a gente sabe que não fecha em lugar nenhum. Então isso acaba bagunçando bastante o mercado. Se a gente for olhar 15 anos atrás, talvez, se não me falha a memória, a Netshoes fez muito isso com o mercado também lá atrás, né? Ela foi o principal player do momento ali a dar frete grátis para tudo. E aí parecia que frete grátis era uma regra, né? Se a gente isola o fator marketplace, o consumidor ele está apto a fazer uma compra pagando ali 5, 6% do valor da mercadoria em frete. Mais do que isso já começa a ser restritivo para o cara comprar. Aí ele já começa a procurar uma alternativa onde ele vai ter um benefício de frete grátis, desde que obviamente haja uma equiparação de preço, né? Mas infelizmente, como o Edu disse, o mercado hoje, mais de 80% dele está concentrado em 4, 5 players, né? O Mercado Livre, Amazon, Shopee e alguns outros. E esses caras fazem frete grátis. Então, infelizmente, você não tem muito como estar fora desse jogo, porque é uma imposição do cara, né? Uma imposição do canal. Eu acho que restringir região, como você mencionou, é um caminho. Se você olhar isoladamente para rentabilidade, mas quando você olha para fidelização, aquisição, tamanho de base, que é importante você construir na linha do tempo, às vezes você conseguiu o contato de um cliente, mesmo que você subsidie um frete grátis, mas que você tem um produto de recorrência, que depois você consiga impactar ele novamente de outra forma, onde você faça uma compensação entre dar o frete grátis e equalizar o custo de aquisição dele, por não estar usando um marketplace ou estar usando um canal de mídia mais barato, isso talvez pode fazer sentido. Então depende muito da estratégia. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, Edu, se você quiser complementar. Eu entendo que sim, e acho que eu conheço um pouco também do cenário do Paulo, eu entendo dessa dificuldade, né? O Paulo trabalha com o mercado editorial, que a gente falou antes, então o Paulo é do mercado de livros, está no Nordeste, então também tem essa questão geográfica, né, onde a concentração da venda naturalmente não está na região dele, então tem uma questão desse desafio. O meu, só para... O meu maior cliente é São Paulo. Exato, que acaba sendo, né? Então, o que acaba acontecendo... Acho que a gente pode, sabe o que a gente pode fazer também, Edu? Que assim, a gente vai precisar entender aonde está o teu CD, hoje o teu centro de distribuição, tá? Se você está jogando do Nordeste para São Paulo, muitas vezes compensa você ter um posto avançado em São Paulo, porque você vai reduzir algumas pernas, né? Então, nível de imposto, algumas coisas a gente vai acabar ganhando em cima disso, tá? E aí entra a necessidade do que você disse, fechar as portas para algumas localidades, ou talvez não é fechar as portas, mas é entender dentro do DECIL o quanto que teu ticket médio precisa ser em determinada região. Porque às vezes você vai falar, eu preciso vender R$600 na região X, e dou frete grátis a R$600, né? Ele não vai mudar a faixa de frete ali, e esses R$600 ele vai acabar cobrindo todo esse subsídio que eu fiz. Então, análise de estudo vai precisar entender a região que está sendo disparada e o quanto que você precisa ter de ticket médio para compensar esse subsídio.
E se dentro de tudo isso, não é melhor você fazer um posto avançado dentro da região que você mais vende? Ou se você já tem um posto avançado ali, entender as suas taxas, ver quanto que você está pagando em cada ponto, aí entra o que? A gente volta lá no início. Tem que fazer uma análise do teu DRE, entender a tua operação mais na vírgula, para ver qual linha você está tendo prejuízo ou não, não é? Danilo, Porque é só que a gente consegue concorrer com o marketplace. Danilo, até agregando a isso, muitas das operações que a gente traz para dentro da Célia, o fato de eu trazer o estoque desse cliente para próximo do consumidor, o ganho que ele tem de frete é muito maior do que ele paga para mim ou para qualquer outro operador logístico para poder ter esse estoque dentro de São Paulo, por exemplo. Tem uma questão de benefício fiscal que precisa avaliar, que talvez extrema seja uma alternativa, né? Pensando no atendimento em São Paulo, enfim, mas é muito comum você ter lá. E assim, entre o custo de CD e o custo de transporte, o custo de transporte muitas vezes é 4, 5 vezes maior que o custo de CD. Então, se você consegue derrubar pela metade o seu custo frete, por estar com o seu estoque mais perto de São Paulo, e ter um operador logístico que pode cobrar ali 2, 3% para fazer essa operação, esse custo ele é muito menor do que o ganho que você vai ter na linha de frete. Então, muitas vezes isso faz sentido, faz bastante sentido, isso mexe bastante ponteiro no DRE, fora o fato de você entregar mais rápido, que vai fazer com que sua conversão aumente, sua receita aumente concomitantemente. E a relevância aumenta também, né? Mas eu acho que complementando aqui, só para tentar fechar, porque tem algumas informações que eu conheço um pouco da operação, eu acho que o frete grátis é a regra do jogo, vamos entender isso, tá lá no playbook, acontece. Se a gente não der, o Mercado Livre, a Amazon, a Shopee vão estar dando e, bom, posto isso, como a gente surfa essa onda? Eu gostei muito da estratégia que a gente falou no início ali, o Regis começou na resposta dele. Eu acho que tem a gente entende que preço deixa de ser relevante quando a gente confia no canal, e eu trabalharia na recompra ou na complementariedade, né? No sentido de trabalhar essa base. A gente tem uma ânsia na aquisição, né? Tipo, fazer venda nova, mas acho que trabalha-se pouco a recompra dentro da própria base, né? Então, acho que aqui tem uma oportunidade porque se tu vai pagar um marketplace, uma comissão de 15%, vai dar frete grátis, vai isso, vai aquilo, puta, vamos entender que talvez seja uma ponte de captação e de geração de cliente, de CAC, mas o que eu faço depois? Porque se eu ficar só captando o cara a margem zero ou muito perto disso, não sei até onde essa operação faz sentido. Até você Conseguimos conseguir, tirar sua dúvida? até você conseguir essa base de cliente, o custo de aquisição é alto. Sem dúvida. Mas não pode ser eterno, né? Porque senão não vira nunca. A minha dúvida, eu acho que ficou esclarecida, na percepção do cliente, o frete grátis ganha facilmente, né? Exato. No caso da gente para TCD, é muito complicado, porque assim, a variedade é muito grande e as quantidades muito pequenas. Então, dificilmente a gente vai viabilizar um CD. Mas aí também entra a questão de experiência, sabe? A gente tem alguns pontos que podem ser desdobrados ali para estar compondo isso e gerando um caixa maior, enfim, uma competitividade maior para esses gigantes, não é? E o Thiago também tem uma questão aqui. Fala, Thiagão. Pessoal, bom dia, tudo bem? Boa. Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem. Bom, parabéns aí pelo assunto de trazer a questão da precificação, porque a gente fala muito no e-commerce de um monte de coisa e passa muitas vezes batido pela precificação e pela margem, né? Então, o Eduardo comentou que o preço do mercado, começamos a falar da parte tributária, né? E eu estou totalmente de acordo que o preço do mercado é o preço do mercado. E a gente aqui no bastidor tem que viabilizar mediante a estratégia tributária de cada um. Eu comento aqui que se a gente vai vender em São Paulo, o cliente não quer saber se vem em São Paulo, se vem... Nós temos 6 plantas, né? Nós somos uma indústria e temos e-commerce. E o cliente está preocupado com o preço, certo? Da onde vem, pode vir da China. E é isso que acontece muitas vezes e que importa é o posicionamento. Mas a parte tributária é muito importante, então eu sugeriria, Eduardo,
numa próxima oportunidade também, e vocês que são especialistas nisso, trazer para o time aí, eu acho que pode agregar para todos, um pouco da precificação versus reforma tributária. A gente aqui já está tratando isso, até porque a gente tem a questão da indústria, a complexidade em relação a incentivos, essas coisas, mas vai impactar aí na vida de todos, inclusive na medição da receita, que vai praticamente passar a ser líquida, uma vez que os impostos quase todos vão ser por fora, né? Bom, mas a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, falando do preço, eu sei que não acontece nas empresas das pessoas que estão aqui, nem na minha, mas acontece lá nas empresas, lá na Suíça, na Áustria, nesses países menos desenvolvidos. Quando a gente flutua o preço, faz uma promoção, mexe, a gente ouve muito em relação à punições, né? O Google pune ou o Mercado Livre e tal. O que vocês têm a comentar sobre isso e quais seriam os limites dessas oscilações? O que vocês pensam disso, a turma que é especialista aí? Danilo, é só praia, hein? Qual seria o tema punição, Thiago, só para ficar mais direcionado? Ou o Google não expor quando você oscila demais o preço, ou extrapola ali, não começar a mostrar você, é que eu não sei muito explicar tecnicamente, viu, Danilo? Mas comercialmente, não. O que é mito, o que é fato disso? Então, na verdade, assim, quando você tem uma variação muito grande de preço, né? Teu produto custa 100, você vende a 10, por exemplo. Isso quer dizer um erro, né? Ele não quer dizer que você fez uma promoção. Então, algumas mídias, alguns motores, eles tendem a ajudar a te proteger nesse ponto, né? Isso também não é regra, porque assim, se você estiver conectado via API, cara, esquece, você vai aparecer e você vai vender milhares, né? Não tem jeito, tá? Na verdade, esses motores, por exemplo, Mercado Livre, Google, eles gostam que você varie o preço. Por quê? Você está criando uma experiência de buy box acirrada ali, porque você movimentando o preço, teu concorrente vai movimentar o preço, o concorrente do concorrente movimenta o preço, o concorrente que não é concorrente vai movimentar, ou seja, a cadeia ela mexe muito e nisso o clique ele aumenta. Se o clique aumenta, quem está ganhando é a mídia, né? A mídia acaba ganhando muito, então ela acaba movimentando o mercado dessa maneira, tá? Então assim, não tem muito essa questão punitiva. A questão punitiva existe quando o teu preço ele aparece, vai a R$800 no Google, lá no PLA ali, né? E aí, quando chega no site, ele está 600, ou ao contrário. Aí o Google identifica que tem um erro, aí ele vai te punir, porque ele vai achar que você está enganando o consumidor de alguma maneira. Então aí você tem um erro de API e um erro de XML. Aí você vai ter uma punição mais severa, onde esse produto ele vai ser bloqueado ali, né? Ele vai ser colocado em quarentena para você fazer o ajuste desse produto e aí sim você ter essa resolução posterior, ajustar e falar para o Google, ó, eu ajustei o preço, agora está 800 aqui, 800 aqui, tá tudo certo, pode seguir. Aí o Google vai fazer a leitura, passa de novo. Canais. Como? Preços alinhados entre os seus próprios canais, certo? Mas aqui e ao mercado, né? Óbvio. Tem uma cerejinha aqui que eu acho que é importante, tá? A gente tem clientes reportando, tá? Danilo e Thiagão, acho que até isso chegou bem recente para a gente, vocês devem ter vivido isso mais. Cliente tendo anúncio derrubado em Amazon porque ele estava com preço mais vantajoso na Shopee, onde um marketplace monitorando o outro, derrubando o anúncio, dizendo assim, bonitão, tu está vendendo mais barato no concorrente, então teu anúncio tá pausado. Resolve isso e volta para a mesa. Mesmo que no outro lado ele tenha um rebate ou esteja uma campanha vigente. Então, a ideia é do tipo assim, eu estou te monitorando e eu quero ter a melhor condição. Assim, meio que política booking, sabe? O melhor preço do quarto de hotel tem que ser comigo. Ou pelo menos igual. Então, a gente tem tido reportes desse tipo, tá, Thiagão? Boa. Falando em reporte, alguém indica ou existe alguma ferramenta aí de monitorar os preços via IA? Como é que fazem? Tem sim, acho que depois, Thiago, até para não
Vou ocupar aqui, manda um WhatsApp aqui, bicho. Eu te mando lista de 3 ferramentas que os clientes estão usando. Boa. Acho que vai resolver bem isso. Algumas, né? E aí, Fechou. a gente tem Oi, Eduardo, se você puder compartilhar com todo mundo a lista de ferramentas que os Põe players no estão chat usando. aí, Eduardo, então. Coloca no chat aqui de do mais fácil. parceria, a gente tem o mailing de vocês, a gente manda o PPT e manda a lista de ferramentas junto. Pode ser Boa. Red, Scott Team, Perfeito. Mais Obrigada, fácil. gente. Eu que agradeço. Tiagão, ficou claro? Ficou. Eu queria a opinião de vocês mesmo, sabe? Um pouco do efeito a gente já sabe, só que, cara, a gente nunca sabe o que trabalha por trás das coisas, e eu acho que vocês estão à frente, porque vocês estão 100% vivendo disso, e é importante ouvir isso, sabe? Ajuda a esclarecer as ideias. Legal. Show. E aí, quando a gente fala aqui de preço à decisão viva, né, a gente tem alguns pontos que a McKinsey traz, por exemplo, que 1% de melhoria do preço aumenta 8% do lucro, né? Então, o preço ele deve sempre reagir à variação do custo à demanda, e quando aumentar o preço pode ser a melhor decisão ou não. Acho que esse ponto aqui é importante. Ô, Danilo, pode aumentar o prejuízo também, né? Se você tem uma operação que entrega prejuízo, se aumenta preço, é perigoso você aumentar prejuízo também. Então, é um pouco dos dois lados. Exato. Também. Vamos lá, toca aí. Acho que o resumo é, preço acelera. Seja Isso. para onde o teu preço está formado. Se ele estiver formado para lucro, vai aumentar lucro. Se ele estiver formado com prejuízo, vai acelerar para prejuízo. Então, a gente volta para a questão que essa conversa aqui não é sobre preço, é sobre capacidade de margem de geração de viabilidade, né? Então, a gente volta para o custo, né? Todos nós sabemos que mexer no preço é sensível. Mexer no preço mudou. Obviamente, né? Vamos ser bem racional aqui. Quando fala de commodity, o preço é mais sensível o preço, né? Quando tu tem um produto único, marca própria, tu tem menos impacto, ou não deveria trabalhar tanto com variação de preço, porque isso é uma demanda que tu vai atender de toda forma, né? Então, acho que essa conversa ela é discutível. Edu, né? Só fazer um adendo rápido aqui. O Regis, ele está com uma ponte aérea agora que ele precisa entrar, tá? Ele só vai precisar se ausentar aqui, mas, Regis, obrigado pela tua participação aqui, tá, cara? Como sempre, trazendo aí muitos insights pra gente, tá? E ele precisa pegar o voo mesmo, gente, senão ele continuaria aqui com a gente. E aí eu e o Edu aqui, a gente continua nesse ponto aqui, tocando. Beleza, Danilo. Obrigado, turma, a todos aí. Obrigado pela participação. Espero que a gente possa ter conseguido agregar um pouquinho aí. O Edu e o Danilo vai continuar com vocês. Estão prontos para poder tirar qualquer dúvida que surja posteriormente. E, por favor, perguntem, tá? Porque a ideia aqui, de fato, é trocar. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Regis. E foi, Edu? Até amanhã, né? Te vejo em Gramado amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Ô, Edu, acho que o ponto que o Regis trouxe também é o quê? Quando você aumenta o preço, mas as suas linhas do DRE ela está desajustada, né? Então, assim, se você tem custo variável, concorda que se você aumentar teu preço, o teu custo variável ele aumenta junto, teu prejuízo ele aumenta junto, então você precisa estar enxergando. É aquilo, a gente volta para o início da conversa que é o DRE. Tudo que você for falar, preciso melhorar o preço, olha no DRE. Preciso ver meu frete, olha no DRE. Né? O DRE ele vai acabar balizando outros KPIs, né, onde você vai fazer um modo cascata, e aí você vai começar a identificar, vai começar a enxergar o porquê que você precisa ou não aumentar teu preço, ou diminuir teu preço, ou ajustar o frete, ou ajustar impostos, ou achar outras alternativas. Né? Não adianta a gente simplesmente aumentar por aumentar. E fora que tem preços que, se você aumenta no marketplace, você acaba tendo que pagar o frete. Perfeito. Então, Mas tem algumas linhas bem complicadas. Tem um ponto aqui que eu acho que ele é bem relevante, né? Vou usar a fala do Thiago que eu achei fantástica. Né? Não acontece nas nossas empresas, mas na Suíça e na Áustria acontece muito. Esse movimento de seguir manadas, ele é meio kamikaze, né? Porque se tu não tem um cockpit de saber se está dando a última linha vermelha ou azul e tu segue manada,
isso vale tanto para baixo quanto para cima. Porque tu segue manada baixando, tu tá sangrando, então tu tem que ter cockpit de saber qual que é o teu limite. E o limite de cada um aqui é financeiro ou estratégico. Até onde eu quero ganhar mercado, até onde eu preciso desovar estoque, e a gente não tem, ninguém caberia uma conversa como essa. Em contrapartida, eu vejo muitos erros que parecem grosseiros, e é um outro tipo de monitoramento, Daniel. Eu estou promocionando e estou baixando o preço de um produto commodity, onde o único seller ofertando aquele SKU sou eu. Ou seja, já esgotou estoque no mercado, eu tenho uma reserva de estoque e eu estou promocionando porque o último cara que estava comigo estava maluco sangrando e eu não monitorei, que eu sou o único ofertante disso eventualmente para subir. Então também tem uma questão de concorrência e disponibilidade, que a gente vai falar de oferta e demanda, né? Então, se sou eu ofertando, por que eu estou promocionando? Então, acho que a gente tem que olhar isso de forma ampla e ter a clareza dos nossos indicadores. No final do dia, tudo que a gente está falando aqui são pontos de atenção para a galera que está aqui com a gente montar o seu cockpit de até onde eu vou com o objetivo que eu quero. O Thiagão pode querer botar um novo produto no mercado, ele vai vender sangrando. Talvez o Paulo tenha vendendo para uma região que ele precisa preservar um pouco mais de margem, ou ele está topo empatar porque ele capta a base. Então, tudo tem a ver com estratégia, mas saber até qual que é o limite frente àquela estratégia. Né? Então, o de entrar no jogo com a clareza de que vai perder não é problema. O problema é entrar no jogo perdendo sem essa clareza e achar que está tendo sucesso e está sendo arrebentado. Aí nós estamos com um problema imenso. Né? Porque se eu montei a estratégia que eu vou perder e o tamanho do bolso é esse, gente, a Shopee não dá break-even ainda, gente. É arregaçando, vendendo bilhões por mês. É uma estratégia de ganhar mercado. Né? Beleza, só que a gente não tem o bolso desse fundo chinês por trás, de Singapura. Né? Mas a proporção do dinheiro que entra, o ralo que está aberto ali é um pouco maior, né? Então, cara, ali não é nem ladrão que está saindo, né? Ali tem um rombo na caixa d'água, então não tem muito o que fazer. Mas é exatamente isso, é entender todas as verticais, né? É entender todos os teus pilares e tuas fortalezas, porque dentro da série a gente costuma receber alguns clientes que eles falam, mas pô, eu tô escalando, olha a minha curva, né? Eu tô batendo todas as metas, o meu ROAS está bom, nossa, o negócio tá legal, olha meu CAC. Cara, quando você vai olhar as linhas do DRE, e aí você começa a ver, né, o lucro ou o prejuízo, você fala, meu, tá assombroso o negócio, porque a pessoa ela não está olhando custos invisíveis, né, como o Regis falou anteriormente ali. Então, é sempre muito interessante você olhar isso. E se você não sabe olhar às vezes, que não é demérito nenhum, né, pelo contrário, o DR é um bicho de sete cabeças mesmo, procura um especialista, procura gente que opera isso todo dia. Se quiser falar com a gente aqui também, a gente tem uma boa leitura do DRE, porque a gente olha de empresas gigantes até empresas pequenas que estão começando, tá? Então, a gente tem uma boa expertise e dá para trocar muito, né, esse ponto, tá? E aí... benchmarks, né, Daniel, de tipo, qual a relação disso com aquilo que a gente trouxe? Frete entre 5 e 6, percentual de chargeback, percentual de reversa. Eu acho que eu não tenho, acho que tem benchmark bem disponível no mercado e dá para estruturar um modelo inicial desse racional. Né? Não, com certeza. E aí a gente entra no nosso último ponto, né, aqui no nosso desfecho, que aqui na verdade é mais uma reflexão para a gente pensar, né? É uma questão para a gente levar para casa agora e entender onde que possivelmente a gente está errando, né? O seu e-commerce ele não quebra por falta de venda, né? Ele quebra por falta de uma boa estratégia de precificação, né? E o pessoal sempre fala, né? Toda empresa ela não quebra pelo financeiro, não quebra pelo marketing, ela quebra por onde? Pelo comercial, não é? Ela quebra por esse ponto. Então, se o preço ele não começa ajeitado, desculpa, mas o teu resultado final ele vai estar mais ajeitado ainda. Por isso que é importante ter toda a visibilidade dos teus custos, é importante ter toda a visibilidade das tuas receitas, das tuas linhas, de tudo que entra, tudo que sai, de impostos. A gente nem falou de impostos ainda, o que você toma de crédito, deixa de tomar, a nova regra tributária que vai entrar, enfim, né, como o Thiago comentou com a gente. Tem tanta coisa para a gente
enxergar diante disso que, assim, se você erra no preço e depois tenta retomar o caminho com esse monte de variável que você tem, o final ele vai ser só um, né? E geralmente não vai ser dos melhores, tá? Então, pessoal, é isso. Agenda uma reunião aqui com a gente para a gente conversar, poder trocar ideia. O Edu também, toda a parte ferramenta, toda a parte de estratégia. O Edu aí é um cara 10, sensacional, tá no mercado há muitos e muitos anos, já viu diversas empresas sair do zero a bi, né, Edu? Acho que a gente tem um bom, como é que eu posso dizer? A gente tem uma boa matriz cerebral aqui para tá trocando, né? A frase que eu uso muito, o cabelo branco aqui não é só charme, cara. É muitos anos se tomando. Eu não vou Exato. concluir a frase como deveria, porque tem pessoas que não são do meu convívio, pode soar tudo, mas no final do dia, acho que a gente já se ferrou bastante, né, gente? Acho que essa troca é muito rica. É muito mais fácil a gente aprender com os erros dos outros e cometer novos erros e distribuir com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se puder ajudar, deixei meu e-mail aqui. Obrigado mais uma vez, Célia, e todo o time pelo convite. Galera, espero de alguma forma ter sido útil e se acharem que faz sentido a gente seguir a conversa, estou à disposição. Legal demais ver vários amigos aqui, colegas, clientes, parceiros, então feliz demais.